trabalho dele, irmão, sinceramente, não tinha nem que ter voltado para 2025. Não tinha que ter voltado para 2025. Em 2025 já era de se esperar. Ele chega de um jeito, ele não teve tempo para trabalhar, isso e aquilo. Cara, ele não muda nada. O trabalho dele bate. O trabalho, quando eu falo trabalho, também que fique claro, não dá pra gente colocar como que ele era dentro do CT, se ele era boa pessoa, má pessoa, malucão. Não dá, já falei isso várias vezes. O trabalho que a gente fala é o trabalho ali de campo, os 90 minutos de campo. Irmão, foi um trabalho ruim. Foi ruim. Não foi nem ok, nem regular, foi ruim. Porque a partir do momento que ele testa algumas opções, até ele conhecer os moleques, não dá certo. E às vezes que dá certo, é mais mérito dos moleques em campo que conseguiram fazer isso do que mérito dele. E aí depois no final do ano começa a descambar, cara, desculpa, ele não muda, bateu no teto. Veio a pré-temporada, veio o início do ano, não mudou nada. Quando eu acho, e aí ele me enganou, foi ali na final do Paulista, falando que... ali na final do Paulista, falando que ele errou e não sei o que lá. E ele usa por um jogo ou outro aquilo e depois volta pro normal, irmão, desculpa, já deu. Já teria que ter ido de caixa antes, demorou para ir de caixa. E aí, só que aí me pega uma parada. E aí, me pegou uma parada hoje. O Zuba pediu para ir embora. Meu irmão, ele pediu para ir embora. Supostamente ele tenha pedido para ir embora. Isso é o que era o que geral tava falando, né? E aí eu vou dar minha opinião em cima do pediu para ir embora. Mano, se ele pediu para ir embora, porque ele teve a hombridade de pedir para ir embora. Porque ele se, como é que é? Ele tem a cara do São Paulo pelo que ele fez. Ele entende o momento. Irmão, leva para tua casa e faz uma tatuagem dele com a camisa do São Paulo. Se ele pediu para ir embora, ele é um baita de um bunda mole. A hora que eu preciso do meu comandante sentar a bunda na cadeira, estudar um jeito de sair daquela situação, ele pede para ir embora? Mano, sai fora. Não, que ele tem a hombridade, que baita ser humano. Porque ele se assemelha muito com as características. Pô, faz a tatuagem dele, então, com a camisa do São Paulo. Não mete essa, velho. Para. A hora que do meu comandante ter que sentar, não, falar, tô errando pra caramba, vou mudar, azar. Vou mudar tudo aqui. Não, faz assim, deixa eu ir embora, que aí fica bom pra todo mundo. Pedir pra ir embora, para. Eu também me pega isso que quando o pessoal fala que é a hombridade da parte dele, isso aí me pega muito, tá? Porra, não existe. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Pedir pra ir embora, se ele pediu pra ir embora mesmo, mano, desculpa, ele é mais bunda mole ainda do que ele era dentro de campo. Mano, na hora que o capitão precisa sentar a bunda na cadeira, mudar o trampo pra coisar, ele pede pra ir embora, sai fora. Enfim, pediu pra ir embora, foi. Deus abençoe ele no próximo trampo, que ele pegue um elenco que se encaixe nas crenças dele de futebol, porque ele não vai mudar o jeito que ele pensa. Sim. Então, que Deus abençoe ele no novo trampo, com o novo elenco, que encaixe as crenças dele lá, porque aqui não encaixou. E aí... E claramente ele confia muito, né? Não, ele não mudou as crenças dele de... o nome disso é hombridade. Ele teve a hombridade de pedir pra ir embora. Para, mano. Que, mano, é hombridade, mano. Senta lá, muda as paradas, muda o jeito de jogar, faz alguma coisa. Ele teve a hombridade de pedir pra ir embora. Mano, correu. A hora que o bicho pegou, ele correu, mano. Isso me pega um pouco, tá? Não vejo ele tão bonzinho assim. Não, porque eu falo do São Paulo. Para. Não começa. Esse discurso me pega. Eu até tava no Discord, aí o Berna, o Cobra, os moleques. Pô, Wilson, mas você não acha que... palavras deles, tá? Você não acha que o cara viu que não tinha condições de... ele viu que não teria o que fazer. Eu falei, porra, pera. Se o capitão da barca vê que não tem condições de mudar e não muda, porra, muda o jeito de pensar,
Muda o jeito de trabalhar. Muda as peças, o esquema. A partir do momento que ele trabalha de um jeito só, aí os meninos estavam lá argumentando no Discord, não, mas talvez ele não tinha como. Pô, claro que tem como, cara, só estudar. Na realidade só mostra o quão limitado ele era, né? Porque assim, no caso, ele realmente acha que o 4-2-4, sei lá, dele funciona e talvez na cabeça dele o São Paulo não tenha as peças para que isso funcione. Daí, ao invés dele tentar entender o time dele e fazer alguma formação ou qualquer outra coisa para encaixar as peças que ele tem, ele decidiu sair. Basicamente foi isso. Ele falou assim, do jeito que eu gosto, a minha crença, esse time não vai dar certo, tô indo embora. Basicamente foi isso. Ó o Cobra, vamos lá. Me permita provocar o debate. Claro, quando o ex-jogador falou que não se sentia bem para bater o pênalti, você disse que era correto. No caso do treineiro, não? Então, esse é o ponto. A partir do momento que a sua decisão interfere na hora umas cabeças, você tem o direito de dar um passo para trás. Ele não pediu para ir embora, ele pediu para não bater o pênalti. A partir do momento que o treinador não consegue sentar no raio da mesa e achar... Pô, ele já é treinador. Ele só tem crenças diferentes de futebol. A partir do momento que ele não consegue sentar na mesa e mudar o jeito dele, irmão, acho que ele tá na profissão errada. Porque chegar lá, fazer o mesmo todo dia é mole, pô. Sim. E aí fica a mercê de tipo, deu certo, não deu? Pô, arruma outro jeito de trabalhar, pô. É igual o cara não se sentiu bem pra bater o pênalti, vai treinar então. No outro dia tenta. Agora o cara pediu, o Fera lá pediu pra ir embora, porque não, tem, nos jogos tem pênalti, então eu vou pedir pra sair do time. Então para de jogar bola, pô. Porque senão não faz sentido. Mas enfim, o Zuba foi de caixa, que Deus abençoe ele. Mas, de novo, para pontuar, e talvez a última vez que eu falo do Zuba, fez um trabalho ruim, não conseguiu dar nenhum tipo de padrão pro time, não conseguiu fazer nada durante um ano. Criaram um monte de narrativa falando que era o elenco curto, novo, limitado, que os fera não tava jogando, um monte de coisa. Não, ele não conseguiu fazer nada. O trabalho dele foi ruim. O trabalho dos jogos, os 90 minutos dos jogos, foi ruim. E aí pediu para ir embora. De modo geral, foi uma passagem ruim. Não conseguiu fazer nada e ainda pediu para ir embora. Desculpa. Isso não me pega. Valeuzinho! Em relação ao Lucas e o Oscar aqui, o que você acha dos dois, Veloso? Do que eles estão fazendo? O Lucas ainda ganhou um título, né? Tá, Copa do Lucas Brasil, fez o gol com a mão. Mas valeu o título. O Lucas ganhou um título, foi importante na sua chegada. É um jogador que, quando está em campo, embora esse ano aqui ele pouco esteve em campo, vamos lá, valem a pena números de Lucas Moura e Oscar em 2025. Esse ano do Lucas está ruim também. São só 13 jogos do Lucas, 3 gols, 87 dias fora por lesão, 19 jogos perdidos. 80, e custa quase, 90 é quase 3 meses, velho. E custa 1,8 milhão por mês. Oscar agora, 18 jogos. Essa é uma enganação, velho. 2 gols, 83 dias fora por lesão, 17 jogos perdidos e custa, rapaz, 2,4 milhões por mês. 2, 3, 4,200? 4,200. 4 milhões e 200 mil reais para 2 jogadores que faz 5 gols. E vocês pagam pau, e a imprensa paga pau com eles, sabe por quê? Porque eles são bons e não tem nada contra os dois, muito pelo contrário. Não sou amigo de nenhum dos dois, tá tudo bem, tá tudo certo. A carreira de cada um, mas pode, 4 milhões e 200 mil reais. Então, dos dois, o que é que tá acontecendo de errado em relação aos dois Souzas? Souza, no seu ponto de vista, porque assim, jogador bom tem que jogar. Eles estão jogando, qual que é a parada, Souzinha? Tá jogando. O do Oscar é preocupante, porque o Oscar não consegue jogar 4 jogos seguidos, que não ele consegue sempre jogar lesão, 3. né? Lesão de posterior, adutor. O Lucas foi o trauma, né? E o trauma mesmo foi, você sempre fala, o trauma foi você, né? O que você pegou na sua casa. Eu falo por mim, você fala por você. Não, o mas trauma seu, o trauma seu.
Tá. Você tem um trauma na sua vida, você fala do seu trauma. O meu trauma é o meu trauma. Tá. Cada um tem o seu trauma. Tá, então vou falar do trauma do Lucas. O Lucas, quando tá em campo, quando tá em campo, é um jogador importante, mas Mas ele tá em campo. não tá em campo. E por isso que o Ele São não Paulo tá tá em na campo. Por isso que o São Paulo tá na situação que Dá tá. uma olhada aqui os dois, ó. 90 dias. 90 dias. Aham. 3 meses. E nós estamos só em junho, hein? Nós estamos em junho. Quer dizer? Nós estamos em junho. É. Nós estamos em junho. Corre risco de rebaixamento? Corre sim. Meu querido Luiz Fabiano, o que você pensa sobre isso? Acho que são dois jogadores, especialmente o Oscar. Acho que o Oscar tem uma justificativa um pouco maior, que é um cara que está se readaptando ao futebol brasileiro, né? Ele não jogava no Brasil desde 2011, passou pela Inglaterra, mas construiu a maior parte da sua carreira na China. O Lucas me estranha porque em 2023 ele chegou, ele jogou e já mostrou problemas com lesões. Em 2024 ele conseguiu uma sequência maior. Salvo engano, ficou entre os principais artilheiros do São Paulo na temporada, mas o 2025 dele está bastante complicado. Acho Ele que é tem tão contrato- pobre o São Paulo que o Lucas é muito mais daquilo que vocês pensam. Pra mim, eu acho ele um bom jogador. bom. Mas ele se Não, torna. São Paulo é o melhor. Ele se torna grande craque porque os outros são muito ruins, no meu ponto de vista. Eu acho que ele é muito bom jogador. Nada mais que isso. E eu acho que nessa sequência de lesões dele, acaba caindo muito um protesto dele próprio, que é legítimo, contra o gramado sintético. Ah, você quer ouvir? Por favor. Peraí, tem aí, Cascão, a fala dele? Ligas aí, você vê que não se usa gramado sintético. Então, assim, aqui no Brasil a gente não pode permitir isso. Um ponto totalmente técnico, que muda totalmente a qualidade do jogo. Por que você não joga, então? Por que você fica esse tempo todo sem jogar se você treina na grama? Não é verdade? Mas quem tinha razão era a Leila, né? Quem tinha razão era a Leila, né? A verdade é essa, né? Veloso. Pois é. Ele tá parado há muito tempo, não consegue jogar, treina e tenta se recuperar no gramado Mas natural. treina no sintético ou Não, treina natural. na... Que eu saiba, no É. CT não tem A não campo ser que sintético. treina ali na Marquês de São Vicente ali. Mas ele machucou fica no correndo sintético. ali. Mas ele machucou no sintético. Que Mas tem a foi ver lesão isso? muscular, né? Não, não foi lesão muscular. O que teve? Foi Foi lesão? do tal do ligamento Foi que até hoje trauma. não operou. Foi trauma, não é? batida. Então, mas Então, até aí não alguém tem tá nada a ver contando com mentira aí. batida. Mas O trauma batida ele pode não era ocorrer em alguém- qualquer gramado. Não, mas Ah. a pancada de um gramado sintético Mas ele disse que é só... diferente de uma Mas ele normal. disse que é questão técnica, Uma Souza. paulistinha? Diferente? É diferente. Mas Souza, ele disse que é só questão técnica, que não é questão de De machucar. Lesão. machucar. Mas se foi trauma, como é que você pode ficar 3 meses? Tem que combinar a história, né? Por favor, E ele vocês voltou aí. a ter a lesão lá do CT também, né? Que o gramado, pelo que eu sei, é natural, né? E, aliás, quando ele foi jogar lá no condomínio, ele jogou no sintético, antes dele assinar com o São Jogou no Paulo. condomínio com vocês? Jogou lá no Paulistano. Paulistano. Comigo não, lá no Paulistano. Jogou com o pessoal lá do condomínio. No sintético lá? No sintético lá. No Verdade, no Souza. sintético. Mas Verdade, tava Veloso. sem contrato ainda. Tava sem contrato Sem ainda. se preocupar com lesão. Jogou lá no sintético. Então agora realmente... Tem imagens? Deve ter, hein? Eu vou buscar essas imagens. Busca essas imagens com o Marcão lá. Vou buscar Com o Marcão Neto essas lá. imagens Vamos com lá, o ô Neto. Manda as imagens pra nós. Ah, eles têm. Todo mundo filmou o Não, Lucas que jogando é. lá, né? Com certeza. E agora é um custo pro São Paulo, né? Esse ano, eu falei que o Lucas já ganhou, e é verdade, né? Foi importante, inclusive, na vitória da Copa do Brasil. Mas esse ano, principalmente, nós vimos aí. 13 jogos só, é muito pouco Que pro isso, jogador. cara. Trigor. Que custa pro São Paulo. Souza. Para mim também, se falando sobre custo-benefício, é muito ruim. Tanto ele como o Oscar. É um jogador zaço 4 milhões e 200 mil reais. Precisa estar jogando. Porque se não joga, o São Paulo sofre. Vai continuar sofrendo. Porque a solução do São Paulo é administrativa. Não é a base que vai salvar o São Paulo. O São Paulo vai vender um jogador... Porque o São Paulo ainda é um dos clubes que mais vende no Brasil, craque. Ainda é um clube que ainda vende... É o clube que ainda vende... Um dos clubes que mais vende jogador da base. E continua da mesma forma. Então, o problema do São Paulo é estrutural. É estrutural. O São Paulo está tendo dificuldade para renovar o Juan, zagueiro. Teve dificuldade agora para renovar o Marco Antônio. A Arboleda também sofreu para renovar, né? É o São Paulo. Mas renovou com o Jandrei, Souza. O Jandrei é rápido demais. Porque ele Jandrei faz várias não demora, funções, né? entendeu? Vai, função. Ele Jandrei é faz rápido. meia, ele faz Volante, terceiro. meia. Mas goleiro Líbero. não. Não, líbero. Líbero. Então é fácil. Você é um jogador que você renova um, você ganha 3, entendeu? Mas cadê o quarteto mágico que vocês falaram? Tem. O Caleri machucou. Caleri, Luciano. Só tá o Luciano. Cadê? Só tá o Luciano. Então não E que adianta. é o mais criticado, né? É o mais criticado. Por quê? Porque é o cara que fica abrindo os braços no campo. Agora só que você tem que ver o que entrega dentro de campo. O Luciano dificilmente machuca.
Ele sempre joga, né? Sempre tá jogando. É o que Tá mais fazendo joga gols, é ele. né? Feito gols então- importantes. Tem feito Então, gols. então não tem isso. Mas assim, tem que falar pro torcedor a verdade. Ó, nosso problema é estrutural, a gente não tem dinheiro para contratar e não adianta. Como é Não, que mas já falou que vai contratar. precisa contratar? Agora, da onde vai vir o dinheiro, a gente não sabe. Agora precisa contratar, porque só a base a gente tá vendo, craque. Não dá. Sua Renovou base é um mentira. monte de Ô, e renova toda É hora e dá uma mentira, resposta. sua base é mentira. Você botar 2 zagueiros da base, tomou 2 gols, os caras já tiram. Botar um centroavante da base pra jogar, fez 2 jogos, não fez gol, a gente já tira. Isso é mentira. Isso é mentira. Agora, treinador para treinar o São Paulo não pode ser amigo, não. Tem que Aí, chegar ó. e cobrar. Aí o Oscar, olha os números do Oscar. 87 dias machucado, 83, uma coisa assim. 2 gols. 87 é outro. 2 gols. 2 gols, cara. É uma coisa impressionante. Esses 2 jogadores. Não, e o Oscar é só essa temporada, né? Chegou agora. É. Então a temporada dele é só de 25, ele não joga. E o que Não acontece? consegue jogar. Quem que perde o emprego? Zubeldia. Quem que toma pau? Departamento médico. Quem que toma cacete? Preparador físico. Quem que toma... É o porteiro lá do São Paulo. Não é verdade? E aí, Luiz Fabiano, o que você pensa dos 2? Qual a visão que você tem? Eu tava fazendo uma conta rápida aqui, o Lucas com salário de 1,8 milhão por mês. Nesse ano, 6 meses, já recebeu 6 Você meses. sabe que é tudo no CLT, né? Então é dobrado, né? Ainda tem os direitos de imagem. Dá 10,8 milhões recebidos nesse ano. Para 3 gols, 3,6 milhões por gol. Então, cada gol do Lucas, quase 4 milhões de reais. Então isso é um absurdo. Mas ninguém fala, né? Sabe por que ninguém fala? Por isso. Porque é bonzinho, que é legal, que tá tudo bem. Aí eu falo aqui essas coisas aqui, nós que estamos comentando. Aí não, vai dar entrevista pra banda? Não, não vou dar, porque dane-se, vai pro inferno. Isso, dane-se. Não tô nem aí, nem precisa vir, nem vai vir. E nem preciso disso, irmão. Agora, o Oscar é uma vergonha o que esse cara joga no São Paulo. Veloso. E o São Paulo tem muito disso, né? São Paulo aposta muitas vezes no jogador medalhão, inclusive que já, às vezes até que já teve passagem, né? E a coisa às vezes não dá certo. E aposta muito, investe muito. A gente viu com o Daniel, agora está sendo o Oscar, já teve Rames e vários jogadores. A segunda passagem do Profeta foi muito ruim também. Então são vários jogadores que o São Paulo aposta e que não dão resultado. E aí você... E o Rames Rodrigues? Eu falei do Rames. Vamos lá. Você, indivíduo, clube, não tem resultado esportivo. E a mal lateral esquerdo, não tem lembra resultado que os caras financeiro, falaram? não Foi tem mandado nada. embora até agora lá do clube lá. Então, quem contratou o Cedric? Renovou por 3 anos. Quem contratou o Bobadilha? Quem contratou o Ferrarese? O lateral direito que veio com o Daniel, como que chamava? Juan Fran. Uma franca, Juan faz Fran. O cara veio aqui ganhando 900 mil por mês. Quem que trouxe? Daniel. Não, quem trouxe foi o Lugano. Não, foi o Daniel O que Lugano fez, era é. diretor e o Lugano deu uma entrevista falando assim, ó. Não, a gente já trouxe o Juan Fran pra vocês não terem que ficar pedindo o Daniel Alves como lateral direito. Os caras estavam pedindo outro. Estão de brincadeira. Mas aí não vem de hoje o São Paulo. Vem de muitos anos. E está numa situação delicadíssima no Brasileiro, mas tem a Libertadores. Eu diria para você que tem uma coisa que, para mim, é um traço marcante nesse período, o Júlio Casares à frente do São Paulo. O São Paulo vai bater, o São Paulo certamente já bateu o recorde mundial em rapidez de substituições. O coração do São Paulo não fica vago. Está sempre preocupado. Não fica vago. Não fica vago. Porque, vejam só. Por isso que eu Rogério perguntei Ceni- pra você, Pepero, que eu capaz de me explicar como é que isso funciona. Porque, assim, é quando você já... quando você está em reta final, Você mas já pá! É tipo Não, aquele deixa- negócio de corrida de revezamento. Você É, começa a exatamente. correr antes de pegar o. Antes de pegar o bastão, você já corre. Agora, é que de vez em quando, você falou em corrida de revezamento, se for natação, se o sujeito pular na água antes do outro Aí não bater, pode. aí não pode, aí queima. Não, mas é Aí o desclassificado. atletismo, tipo, aquele que você começa a correr com a mãozinha pra trás, assim. Mas, no caso de São Paulo, não é da mãozinha para trás, é do revezamento que queima. Porque você lembra que quando o professor Crespo caiu,
No mesmo dia, o Rogério já estava Um minuto dando treino. depois, o negócio foi muito rápido. E agora, o Meu Dia oficialmente cai e o professor Crespo já chega. É um negócio... E você vê, né? Olha como o mundo gira. Né? Nem você consegue me explicar. Você que gosta tanto de corrida de revezamento, como é que eu vou explicar isso, Pipo? Eu preciso aprender com o São Paulo. Eu não revezo nada há 15 anos, então eu não entendo muito. Não, eu tenho que aprender com o São Paulo. São Paulo tem muita expertise nisso e detalhe. Você sabe aquele negócio de que o mundo, o mundo gira e a Lusitana roda? Então, começou com o Crespo e termina com o Crespo. Então, agora sensacional. Brincadeiras à parte. Eu não estou chorando, Guilherme. Para um pouco. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, vou tentar de uma forma... minha mãe me bate, além de tudo, pera. O São Paulo, anos sem ganhar um título importante, daí o Paulista, tal. O Júlio Casares é eleito presidente no meio da pandemia. Então, o São Paulo está 7 pontos à frente quando ele é eleito em dezembro. Aí começou a piorar em dezembro. Perdeu o Corinthians, perdeu o Grêmio na Copa do Brasil, eliminado. Começa o ano, perde o Bragantino, toma de 5 do Internacional, né? Foi 5. Você tinha que lembrar isso. E aí derrete o dinizismo e o São Paulo não é campeão brasileiro naquele brasileiro que terminou em fevereiro. Quem é o campeão brasileiro é o Flamengo na última rodada. Aí, a primeira... Quando ele assume o Júlio Casares, não vou mexer em nada, não vou mexer no Diniz. O Diniz não termina. E aposto que você só lembrou desses 5 contra o Inter, porque no Inter jogava um tal de Yuri Alberto. Yuri Alberto fez 3 gols, me lembro perfeitamente. Sabe, eu trabalhando. Eu me lembro que eu tenho boa memória, eu estava trabalhando. Também, né, por motivos. Mas, Pipo, aí, o Diniz não termina nem o campeonato. Ele vai embora, fica o auxiliar, começa o Campeonato Paulista, traz o Crespo. O Crespo, terno, elegância. O Campeonato Paulista estava todo mundo acabado. O campeonato da pandemia, jogava terça, quinta, fazia teste do nariz para jogar, máscara. O São Paulo vai disputar o Campeonato Paulista tal qual fosse a Copa do Mundo, emendado no Brasileiro, que não podia parar de jogar de jeito nenhum. É hospital de campanha na frente do estádio, mas vamos jogar. O São Paulo é campeão paulista em cima do Palmeiras, que meses antes tinha ganhado a Libertadores e a Copa do Brasil em cima do Grêmio. Ganha. Desce, tal, não podia, a torcida na frente do Morumbi e tal. Mas aí ele estourou o time. Porque o preparador físico dele estourou o time. O Muricy dizia que o Crespo não tinha entendido o Campeonato Brasileiro. Ele é mandado embora às 2h30 e o Rogério chega às 2h31, porque o São Paulo, naquela ocasião, flertava com a zona de abaixamento. Lembra? Não ganhava de ninguém, era um monte de empate e não sei o que lá no Campeonato de 2021, que ia ser vencido depois pelo Atlético Mineiro. Os dois até se cumprimentaram. O Crespo e o Rogério se cumprimentaram, né? Teve churrasco, aí, mas se cumprimentaram, mas o São Paulo mandou apagar a frase lá. Agora tem que pintar de novo. Aí, mandado embora. Ele entra na FIFA por conta da dívida que o Júlio Casares ficou com ele. Isso foi em 2021. 2025, Pipo, o São Paulo contrata ele e diz que vai colocar no salário diluído as parcelas da dívida. Ou seja, o São Paulo... Eu já perguntei para você sobre términos. Agora você também é um especialista em voltas. Como faz uma volta depois? É com o mesmo chefe, entendeu? Porque ele não está voltando para o São Paulo só. Podia falar, era outro presidente. Não, é lomismíssimo. Eu estou tentando entender essa história de que você é especialista em voltas. Eu tenho bons relacionamentos com o passado. Não, isso é verdade. Mentira, você é especialista sim, vai. Volta eu não voltei com ninguém, mas pode contar. Mas, ou seja, o São Paulo está mostrando que, inclusive, ele não apenas é bom em preencher o coração, né? Termina um relacionamento e já engata outro, como o São Paulo é bom também para negociar a pensão, né? Tá com dívida e tal, não sei o quê. Chama eles de volta para acertar a pensão lá, diluir a pensão e tal. Assim, uma coisa a gente tem que reconhecer. Quando o Crespo saiu e no minuto seguinte o Rogério já estava no Morumbi, né, teve até uma imagem dos dois lá se cumprimentando, o São Paulo naquele momento
tratou muito bem o Crespo. O São Paulo elogiou demais, falou, olha, enfim, não entendeu bem e tal, mas portas abertas. Me parecia que assim, não, a culpa não é sua, a culpa é minha, vai ser feliz, coisa assim. Eu já vi você falando isso, Piperno. Foi quase isso, né? O São Paulo realmente, né, encarou muito dessa forma, né? E já não é, e assim, já não é a primeira vez em que o São Paulo cogita substituir um técnico e o Crespo não enfim, não é um nome lá sussurrado nos corredores. Quando o Carpini saiu, também falou-se no Crespo. Agora, enfim, o Zubeldia, ele se tornou o técnico, por incrível que pareça, mais longevo desse período Casares, né? Fez um trabalho, para mim, muito nota 5, entre 5 e 6 e tal, comum, trabalho absolutamente comum em um São Paulo que também, pés no chão, não conseguiu fazer grandes investimentos e ainda bem que não cometeu loucuras. São Paulo tem outras questões para resolver. São Paulo, acho que nesse sentido, enfim, brincadeiras à parte, ele está no caminho certo, porque é um São Paulo que está apostando agora na sua base, que, aliás, é muito boa. Então, a chance de São Paulo se recuperar está lá, está dentro do Morumbi. Não adianta ir para o mercado para fazer estripulias. Assim, o Casares errou com o Rames, Rodrigues. Não adianta o São Paulo ir para o mercado e trazer um Rames. Ontem, no jogo do Flamengo, eu vi alguém falando, porque o Pogba está aqui assistindo na tribuna. Me deu até calafrio. Falei, nossa. Jogo do Boca. Estava no jogo do Boca. Falei, cara, tem clube brasileiro que não pode ouvir isso, que senão já vai mandar um emissário lá para falar com o cara. Então, o São Paulo, eu acho que aprendeu essa lição. Agora, vamos ver se nessa segunda chance, porque é aquela coisa, né? Terminou o casamento, mas aí vai casar de novo. Né? Eu conheço gente que faz isso. Então, vamos ver se nessa segunda chance, né? Não podemos dar o nome, mas essa é uma história boa. Temos um amigo que ele tem 2 ex só. Só que sempre, ou ele tá com uma, ou ele tá com outra. E você nunca sabe com quem ele tá. Não é, Piperno? Vamos falar agora de Rigoni. Explodiu nas redes sociais a volta do meio atacante Rigoni, que fez grande sucesso no início da sua passagem pelo São Paulo, principalmente com o Hernan Crespo, que ele estaria de volta ao tricolor paulista, que o Crespo pediu o Rigoni. Quer dizer, já saiu um monte de informação aí circundando as redes sociais de que o Rigoni estaria de volta ao São Paulo com a volta do Crespo e que o Crespo já tinha pedido o jogador. Gente, é fake news, não tem absolutamente nada. Chance zero. Nesse momento, chance zero da volta do Rigoni ao São Paulo. Não tem nada, absolutamente nada. E tem mais. São Paulo não procurou, não tem interesse e até agora ainda não tenha dúvida nenhuma que o São Paulo está esperando a definição do Crespo pela questão de tratar quem pode chegar como reforço no tricolor paulista. Que já começou também a circular nas redes sociais e a galera me perguntando, como sempre, Hernan Crespo pode melar? Porque até agora o técnico São Paulino ainda não chegou a um acordo financeiro com o São Paulo. Mas calma, gente. Não vai melar a contratação do técnico Hernan Crespo no São Paulo. As partes chegaram em alguns acordos e tem algumas outras coisas que precisam ser alinhadas. O pagamento da multa, ok? Ainda um alinhamento do salário do Crespo, que precisa ser resolvido. Nada que não será resolvido. Ambos estão em processo de acordo, tá ok? Mas o Crespo será, sim, o técnico do São Paulo Futebol Clube. E não descarte de ele ser ainda anunciado ainda hoje. Se o São Paulo não anunciar hoje, de uma forma mais modesta, com uma fotinho nas suas redes sociais, poderá anunciar amanhã, já com aquele vídeo, preparando tudo e tal, aquele bastidor.